Olá, pessoal. Bem-vindo ao Cafezinho Cultural. Hoje nós vamos analisar o filme A Despedida, um grande filme. A minha parceira de cafezinho está entrando aqui. Deixa eu ver se ela está entrando. Entrou! Oi, Mari. Olá! Tudo bom, querida? Laura, que filme maravilhoso! Tu A, viu? Maravilhoso, né? a Despedida com a Susan Sarandon e grande elenco. Bom, tanto para comentar desse filme, e eu acho que a gente pode começar assim. Tô louca para saber quais são as tuas percepções, né? Eu vou começar falando assim, ó. O que eu gostei mais, que eu achei assim muito bacana, foi que, embora o filme tenha esse título de A Despedida, né, que é um filme que, enfim, trata das questões de morte e de uma forma bem complexa, né, eu fiquei impressionada com a felicidade, né, que é diferente de alegria. Felicidade é diferente de alegria, mas com a felicidade que ela vive a autonomia dela, né, que ela vive a autenticidade dela, fazendo um fechamento, né, assim, com muita autenticidade até o fim, como que não restou muito. Claro que agora a gente vai dar os spoilers, né? Mas não restou muitos motivos para ela estar feliz com a saúde dela, por exemplo, mas ela faz escolhas que a alegria dela acaba sendo justamente a autonomia, né? A responsabilidade que ela tem de poder escolher o jeito que ela quer fazer com o final da vida dela. Agora eu vou deixar os spoilers para ti. Esse filme, Mari, sem dúvida, assim, ele tem um conteúdo muito denso e acho que uma das grandiosidades desse filme é que a gente pode analisar ele sob distintas perspectivas, né? Mesmo dentro da bioética, que são as nossas intenções de trazer uma reflexão através da bioética, acho que mesmo dentro da bioética, a gente pode ter distintas percepções da análise desse filme. Porque a gente pode, ele, de algum modo, ele trabalha com uma certa terminalidade da vida, mas ele também trabalha, que eu acho que esse é o ponto principal e é o que a grande mensagem que ele quis passar, é a viver de forma digna, né? Viver dignamente, né? E aí entra as questões da autonomia de cada um. E Uhum. aí entram as próprias discussões que envolvem os direitos fundamentais de direito à dignidade, à vida, à saúde, à autonomia, à personalidade. Todos esses como sendo um grande sistema, porque eles se entrelaçam, todos esses direitos. E então ele tem ele carrega esse filme como essa discussão de o que é uma vida digna, né? E se manter dignamente nessas suas crenças, nos seus valores, independentemente de um momento futuro próximo de uma finitude, né? É, Então, e a gente não pode esquecer, e eu acho que o filme traz isso de uma forma brilhante, é que cada pessoa, por ser una, né, e é, única,
Isso. Nós temos uma que trabalhar, por exemplo, a questão da autonomia como sendo de uma forma heterônoma, porque cada um tem a sua autonomia, né? Então, isso o Exatamente. filme é bárbaro, porque justamente eu acho que a gente pode começar a discutir algumas cenas que acho brilhantes, algumas cenas, que uma delas que eu vejo é aquele brinde que ela faz, que ela pede para os seus familiares para que a última refeição, a última comemoração seja uma ceia de Natal. Que, na verdade, é um final de semana de ações de graça, né? Onde a Ah, família se junta, as filhas com seus respectivos pares, né? sim, A família se junta para passar aquele final de semana, que seria o último final de semana dela. exatamente. E E, ela pede que seja uma ceia de Natal e não uma sim, ceia de ação de graças, né? é, E o brinde fica por conta dela. Se tu te recordares na cena de que o brinde é para ela que faz o brinde, ela diz a uma vida maravilhosa. Então, é, esse momento dela, e todo o filme é isso, ele trabalha com a vida e uma qualidade de vida, de uma opção de seus valores, das suas concepções íntimas e legítimas, uhum, no qual ela, assim como o marido é um médico, então ele sabe muito bem a situação clínica que ela se coloca, sim, e o marido mesmo diz, ela é uma pessoa muito detalhista, muito controladora, e ela tem isso muito claro na vida dela. E isso é, deixou tão claro que ela leva até o fim, né? Até é, o momento das escolhas finais, ela deixa isso muito claro, né? é. Mas eu acho que tem um elemento que faz com que a gente perceba que não é assim, vamos dizer assim, que esse excesso de controle, vamos dizer assim, que muitas vezes pode ser uma coisa extremamente patológica, né? Que, porque ela está pacificada com a questão. Porque, o que é interessante? Que a gente é convidado como espectador a começar a acompanhar o filme com a decisão dela de determinar a data da morte dela, né? Porque, atenção, spoiler, né? É uma pessoa que, quando a gente começa como espectador a acompanhar o filme, ela já tomou várias decisões e a gente é apresentado aos poucos a história para essa organização desse encontro familiar, que depois desse encontro, né? Enfim, o marido, que é médico, já tem um acordo com ela, né? Ela está com uma doença que é progressiva, onde ela ia, segundo o prognóstico, falecer ela ia perder o ar, né? Ela ia sufocar, porque a musculatura dela não ia mais dar conta. Então, ela. Só que nós, como espectadores, vamos sendo apresentados aos poucos nesse cenário. E então, quer dizer, a gente nem vai entrar aqui, né, Laura, no mérito da decisão dela, porque é uma questão que envolve vários aspectos bioéticos, jurídicos. Então, eu acho que o que a gente quer pensar é que, né, nesse filme de ficção, né, a Susan Sarandon, assim, para mim, ela vive essa personagem com um brilhantismo, porque ela passa aquela felicidade triste, né? Vamos dizer assim, que é estar em paz, estar triste, mas estar realizada pelo que foi possível, né? Pelas conquistas que ela teve, e diante de um cenário onde ela teoricamente não tem mais opção, né? Ela faz um último ato assim de rebeldia, né? E que é um ato de autonomia, que é assim, bom, já que é esse o cenário, para que eu não fique tão triste, vai ser assim.
né? Vai ser uma reunião e não vai ser ação de graças, vai ser Natal. E a gente vai celebrar o que foi possível, né? Então, eu acho que isso aí me passou, assim, uma pacificação consigo próprio, que é, assim, incrível. E ela passa isso muito bem para nós, assim, né? Porque É, ela não está se vitimizando em nenhum momento. em nenhum momento. A, E a, ela a... deixa isso muito claro, ela deixa isso muito claro na fala dela, de quando ela coloca as filhas, porque tem determinado momento do filme que as filhas, principalmente tem uma das filhas que não aceitava a escolha da mãe, né? Exatamente. Vamos E aí, situar as filhas um pouco, rapidamente, assim. Tu quer situa as filhas. Eu vou te deixar situar um pouco e eu situo outro pouco. tá. Bom, primeiro eu acho que assim, ó, tem também um outro aspecto desse filme que rapidamente a gente pode falar, que ele, de uma forma, envolve todas as relações familiares, né? Exatamente. Nisso a gente trabalha ali todos os conflitos familiares que existem numa família, É, né? Que, por exemplo, uma expectativa dos pais, das mães em relação aos filhos, que nem sempre essas expectativas elas acontecem. exatamente. Então, tem uma das filhas, né? São duas filhas. Uma das filhas, ela inclusive diz no momento do jantar de Natal que ela sempre quis que a mãe visse elas e que elas fossem muito fortes e livres, né? E Isso, donas essa de cena é suas maravilhosa. vidas. Mas a filha dela disse: Mas nós não somos isso. Na verdade, cada uma dentro da sua realidade, elas na verdade são muito frustradas, né? É, São pessoas que não conseguiram cumprir com um papel que a mãe, na verdade, tinha almejado para elas, que seria uma certa assim, liberdade e muito fortes nela. A mãe sempre quis que elas fossem muito fortes. E elas isso. são fracas e desse filme demonstra muitas vezes a fraqueza de um relacionamento, né? É. E tem Agora, uma outra filha que na verdade, inicialmente anuiu a ideia da mãe, que tem uma família casada e tem um filho, e que, na verdade, o próprio filme, de uma forma muito brilhante, porque é só um final de semana, mas se conseguiu perceber, por exemplo, que aquela mãe não tinha nem sequer conhecia o seu filho, né? As é, suas pretensões, os seus valores, os seus desejos interiores, aquela mãe não conhecia. Por quê? Porque aquela mãe idealizava de igual forma o seu filho, é. né? Então, aí a gente tem dois elementos ou três importantes. Primeiro, que a personagem não é retratada como uma pessoa perfeita, né? É uma pessoa Não, de forma. voluntariosa, né? O mérito dela, para mim, assim, pessoalmente, ali no contexto do filme, é que diante de uma realidade muito dura, que foi a questão da doença dela, né? Ela conseguiu realmente, assim, naquele momento final, se pacificar, né, e reunir o que era importante para ela. É a decisão autônoma, assim, e extremamente autêntica dela. Mas quando tu fala nas filhas, o que a gente tem? A gente tem a mais velha, que tentou corresponder à idealização, né? Uhum. E continua, assim, vamos dizer assim, reativa à idealização da mãe todo o tempo. E Todo nós tempo. temos a mais nova, que tá ali, leva a namorada dela para o final de semana, que, aliás, é uma personagem extremamente inteligente, aquela namorada, né? E que fez o Maravilhosa. Uhum. avesso. Assim, já que, vamos dizer, não sobrou muita idealização para mim, né? Porque ela idealiza a filha mais velha e a mais nova ela não dá uma dimensão de importância, né? Então, já que não sobrou, eu vou chutar o pau da barraca, né? Isso. E aí vou ser coisas que tu não vai dar a menor importância. Então, o que a gente tem ali nessa cena que tu descrevesse, aparece algo assim que eu acho que é muito legal. Quando ela diz para a mãe
que a mãe tá ali naquela atmosfera de alegria, né? Ah, então eu sempre quis ter filhas fortes, vocês são fortes, ou seja, ela podia ter vestido aquela carapuça e ela declina de vestir aquela carapuça e vai para a autenticidade também, vai para a verdade Isso. também. Que é assim, olha, não só eu não sou forte, como eu já tentei me matar e tu nem ficar sabendo, entendeu? Exatamente. E tu não me conhece, E tu né? não me conhece. Mas aí, se a gente toma uma distância, o que, que a gente percebe? Que isso só foi possível porque quem abriu a possibilidade de autenticidade foi a própria mãe, quando ela, né? A gente não vê essa cena, mas quando ela diz assim, ó, venham para cá que eu vou cometer uma eutanásia ilegal aqui junto com teu pai, né? E eu tomei essa decisão. Então, eu acho que era um momento tão forte, né? Assim, em termos assim, para essas filhas estarem tendo contato nesse tipo de ambiente com essa mãe, que ela não se furtou e ela disse a verdade. E o que é mais lindo, isso não causou um tremor na relação, É. porque ela E, foi capaz de acolher essa, vamos dizer assim, essa verdade dessa filha, por mais que depusesse contra ela, né? Contra a capacidade dela de se relacionar com essa filha, mas ela e no final ela consegue realmente deixar essas pontas soltas resolvidas, né? E o papel do marido também me comoveu um pouco, sabe? Porque ele apoiou algo que era muito difícil, né? E ele teve um papel importante, assim. Ele tá muito é, triste, mas ele tá respeitoso, né? eu acho que só voltando um pouquinho nessa questão da filha mais nova, ela, na verdade, o que eu era, ela que, na verdade, se opõe à decisão da mãe, porque os outros demais membros da família estão anuindo a uma decisão que depois nós ficamos sabendo, como espectadores, de que foi uma decisão tomada há meses, assim, que vem sendo há meses trabalhadas dentro da família e Isso, conversado entre eles e tomada uma decisão. Por que que ela, na verdade, se opõe? Porque ela tenta um resgate, né? Ela mesmo diz, eu quero tempo. Eu não tive tempo de conhecer minha mãe e ela não me conhece. Então não é justo. Eu quero tempo, né? E tudo que ela queria era ter tempo de conhecer a mãe e que a mãe a conhecesse e fosse, tivesse uma relação mais próxima de mãe e filha. isso, Então, e depois, quando tem uma cena que é na manhã seguinte, que na verdade dá toda uma reviravolta, que a filha mais velha, que antes estava anuindo com a tomada de decisão da mãe, volta atrás e elas tentam convencer a mãe de não levar adiante essa prática, digamos assim, da eutanásia. A mãe ali a gente consegue perceber o que a gente não havia percebido, porque ela traz todos os fundamentos da decisão dela. Que quais são esses fundamentos? Ela diz: eu não quero viver em cima de uma cama ligada a aparelhos, sendo alimentada por sonda, sem conseguir me mexer, sem conseguir falar, né? Então, assim, eu não exatamente. quero isto para minha vida. Eu quero terminar a minha vida com a minha dignidade, a minha integridade, e é nesse momento. Né? Então Exatamente. eu vi que chegou o momento final e ali no filme a gente percebe, ela tem já um braço que não se move, ela tem muita dificuldade, né? Enfim, É, determinadas questões que mostram o estado de saúde dela e que se percebe. E que, inclusive, não, daqui a poucas semanas ela já não vai conseguir mais caminhar. Depois, né, o estado vai se agravando. E a uhum, tomada de decisão dela é que ela colocou um limite de tempo enquanto ela estivesse dignamente, né, para ela, né, cada um tem os seus valores, as suas crenças, a sua dignidade, isso é uhum, extremamente importante a gente falar. é, Mas para ela chegou aquele momento e era o momento dela. Tanto que ela diz, ela sabe que naquele momento ela está pronta, né? é, E ela
inclusive, foi tudo muito bem pensado, porque teria que acontecer enquanto ela tivesse movimento no braço direito. Por quê? Porque ela iria pegar o copo e tomar, Uhum. né? É, Então, assim, é uma decisão dela, né? é. Então, ela precisa... Tudo foi muito bem planejado para que ela cumprisse com os seus valores e com a sua autonomia. Exatamente. E, não, e na verdade nós não estamos longe disso, isso não é tanta ficção, porque nós temos já, em que pese, regulamentado somente pelo Conselho Federal de Medicina, mas nós temos as diretivas antecipadas, né? Mais conhecido como os testamentos vitais, que na Isso. verdade são diretivas que permitem que as pessoas deixem por escrito. Por exemplo, eu não quero ficar ligado a aparelhos, eu não quero ser submetido a determinados experimentos médicos, né? Numa situação que ele não tenha mais como se manifestar, ou que ele não quer ser ressuscitado em parada em cardiorrespiratória, determinadas situações que tu podes prever numa diretiva. Então, assim, claro que foi um pouco diferente a abordagem do filme, mas nós temos mecanismos hoje não tão utilizados no Brasil, mas em muitos países, inclusive da América Latina, é muito utilizado, que são as diretivas antecipadas, né? Que É, nada mais é do que as tomadas de decisão em momentos de uma enfermidade futura. exatamente, Laura. E quando tu diz isso, sabe, eu fico pensando duas questões importantes, assim. Que primeiro que nós somos, né, os seres humanos, quando a gente pensa em autonomia, tá? O que que a gente pensa, assim, o que que é essa autonomia que a gente está falando em relação a essa personagem, esse filme? É que os seres humanos são o único animal racional, né, que tem consciência da finitude, né? Então, essa consciência da morte e essa consciência de um sentido de mundo que a gente tem também, né? Então, a gente tem essa consciência reflexiva, que é um privilégio na natureza, porque somos os únicos, né? E ela faz uso dessa consciência reflexiva, que é o que a gente está chamando aqui de autonomia, né? E que no contexto da bioética é essa capacidade de tomar uma decisão, De né? tomada de decisão. Então, E a gente tem fala. aí uma questão que eu acho muito interessante e está surgindo assim agora, eu acho que com a pandemia também é muito assim, muito devagar, mas está surgindo, que é essa consciência da dignidade do indivíduo, né? Todos nós somos diferentes, né? Mas a beleza, ela tá na harmonia das diferenças, né? Então, no final do filme, a gente vê uma harmonia das diferenças que é É, comovente, porque é, são muitas diferenças e mesmo muitas. assim se harmoniza, né? É, E porque existe em cada um essa capacidade de reflexão, essa capacidade de se colocar no lugar do outro de alguma forma, quando ela fala os motivos, sendo bem explícita, né? Porque ela diz, eu não quero que isso aconteça comigo. Né? Então, de alguma forma, aquilo cala fundo para todo mundo no ambiente ali, e eles são capazes de refletir e pensar assim, não, talvez se eu tivesse no lugar dela, eu tomaria a mesma decisão. e se tu Talvez te não. lembrares, Mari, e se tu te lembrares, quando ela mesmo diz assim, agora eu percebi que eu estou pronta, e é agora, a câmera vai passando e ela vai, como se fosse, né, ela vai olhando para cada um deles que está na sala e como se recebesse a anuência de cada um, né? Sim, Porque eles vão dizendo assim, ela vai perguntando, né? Para a filha, para o neto, para outra filha, e eles vão anuindo aquele momento, é, né? Então estão eles todos de vão. acordo, né? Exatamente. E E para não quando tu deixar fala, para.
Não, eu ia te comentar assim, ó, para não deixar para trás o neto, né? Que O também neto, o bárbaro. neto, ela se conecta completamente naquele neto e ele é mais potente quando ele tá com ela, porque ele é mais autêntico, né? E com a mãe, ele sente que ele tem que representar O que ela aquele quer que ele projeto de seja. realização, né? Aham, E é. então, quando chega na hora de que é revelado na mesa ali do jantar que ele quer ser ator, e a mãe, não, não, ele não vai ser ator, ele vai ser não sei o quê, né? Advogado, advogado, é. Advogado, advogado. Então, aí ele toma coragem, justamente também por isso, porque estão todos ali, né, assim, banhados numa autenticidade e numa consciência dela, dessa autonomia que ela tem, que faz parte do vigor da personagem, né? A personagem, ela é uma mulher que não deve ter sido fácil, né? Porque é uma mulher extremamente, assim, é isso que tu falaste no começo, controladora e tudo, mas que tem o lado bom disso, que é a altivez dela. E Sim. então ele sente que ali ele pode dizer que ele vai ser ator, porque a avó está na mesa, se ela está dizendo aquelas coisas gravíssimas e ela já tomou as decisões delas e se justificou e está bem com isso, pô, eu posso dizer que eu quero ser ator, né? Não vai ser tão grave assim. Não, Então, empoderou ele, né? Trouxe, impressionante. empoderou o neto, né? Até porque ele disse o seguinte: aí o avô oferece uma taça de vinho e o menino tem 16 anos e a mãe diz assim: não, ele não vai tomar vinho porque é ilegal. E o menino É, diz assim: não, mas matar a vovó também é ilegal, né? sim, Então, assim, aí ele cala todo mundo e ele toma o vinho, né? é, Depois, aí ali naquele momento tem uma situação de tanto que o neto tem um empoderamento e se sente legítimo em conseguir falar muitas coisas, principalmente para os pais que ele não tinha conseguido falar antes, né? E também trouxe para aquela filha aquele momento onde ela também, ela era, ou ela falava aquela hora ou ela não falaria mais para aquela mãe, né? exatamente. E Mas ela teve coragem de falar, porque eu acho, Laura, que o grande aprendizado também do filme é que essa enorme autonomia, que essa consciência reflexiva, essa capacidade de dar o seu sentido no mundo, né? Ela contamina aquele ambiente, né? Porque aquilo está muito presente, quer dizer, tem uma decisão muito grave, né? Muito importante acontecendo. Então, de alguma forma, isso atinge ali todos que não estavam conseguindo ser autênticos, se expressar, estabelecer uma relação legítima, né? E aí aquilo é um catalisador, assim, né? A decisão da personagem principal. É. E, E, não, voltando um pouquinho que tu falaste na questão da finitude, né? E de que nós temos a consciência da finitude, mas na verdade nós temos uma consciência na qual a gente não tem uma consciência racional que deveria, porque nós estamos sempre mascarando essa consciência. Inclusive, isso é trabalhado no filme, porque ela mesmo diz que quando ela soube ou botou uma data na morte, ela parou de sentir medo de morrer. Né? aham, E aí o genro dela pergunta alguma coisa e diz assim, e ele responde assim, não, mas eu não vou morrer amanhã. E ela aham, diz assim, sim, mas vai morrer, né? um dia. Tipo, um dia. Então, assim, e ela diz que ter colocado uma data para ela trouxe um alívio e a permitiu fazer determinadas coisas porque ela sabia que ela tinha um determinado tempo, né? Então, essa Exatamente. questão da finitude, que na verdade nós sabemos, mas não sabemos, porque é a mesma coisa que o envelhecimento, que a gente trabalha a questão do envelhecimento. Nós envelhecemos a partir do momento que nascemos, mas nós não valoramos o envelhecimento.
E nós não pensamos na forma, e muito do que nós já discutimos, né, Mari, da questão de que nós vamos cada vez mais viver mais tempo como, ou caracterizados como idosos, né, porque a partir de Isso, 60 anos é caracterizado como idoso, e como a expectativa de vida está aumentando cada vez mais, nós vamos claro. permanecer muito tempo como idosos. Então, que qualidade de vida nós queremos? Viver mais não significa viver bem, né? E aí a Exatamente. questão da uma tragédia, uma tragédia pode ser não se viver com qualidade ou não se viver de uma forma digna para si, entendeu? Então, assim, a questão da Exatamente. finitude em si, ela é muito relativa, né? É, Então, é bárbaro. Esse filme, assim, eu acho ele fantástico, eu acho show de bola. A gente pode analisar ele sob a perspectiva da psicologia, do direito, das relações familiares, da é, bioética, em muitos é. fatores, assim. Eu acho que ele é um grande filme e ele é muito rico, tem vários aspectos, como tu está dizendo, e principalmente assim, se a gente olhando ele, a gente percebe isso, assim, como a potência dessa personagem, a potência que ela tem de querer viver essa final de vida, né, de uma forma digna. Como isso, por um lado, é triste para ela, mas como traz paz, porque é aquela coisa, a morte, ela faz parte da vida, né? Eu Uhum. brinco sempre assim que a vida é um assunto sério porque acaba em morte, né? Então, É, eu acho que a gente poder olhar isso, né, de uma forma racional, entender que é assim, que esse é o nome do jogo, né? Vida acaba em morte, porque a gente está sempre num ciclo natural de renovação das coisas. Então, assim, o nosso ticket é esse, é aqui agora, e a gente poder viver isso com intensidade, com integridade, é é, felicidade, né? E é. todos nós temos a nossa oportunidade, né? E é muito bacana poder realizar essa oportunidade, né? De viver mesmo, e não de estar vivo somente, né? Mas de. O que a gente trabalha muito na bioética, né, Mari? A diferença entre vida e viver, né? Não se É, basta ter uma vida, mas o viver como com a sua e com a sua integridade, porque cada um tem a sua, né? Então, assim, exato. tu podes aceitar passar falando aqui nas questões de enfermidade, né? E de Isso. tratamentos, né? Mas eu posso não me sujeitar, né? Então, assim, e isso, e o respeito por essa decisão, né? Isso Bah, mostra muito, isso é o papel do marido. Isso é muito o papel do marido no filme. O respeito que ele tem à tomada de decisão dela, né? E ele exatamente. carrega um peso enorme, porque ele é médico, né? Então, É. tem tudo isso. Então, ele tem todo esse peso, né? Sim, sem ele não seria possível, né? Mas aí o Não que que seria possível. acontece? E daí, E ele tem todo aquele dever, né? Ensina, né? sim, não maleficência, né? Agora, o que que acontece, assim, eu gosto muito, assim, de artes cênicas. Sempre gostei, cinema, teatro, televisão. Então, eu olho para esse ator e ele interpreta essa tristeza de quem acatou uma decisão por ser a menos pior, né? Porque no cenário que ele estava envolvido, por amor e compreensão e empatia ao desejo dela, ele percebe que aquela é a decisão menos pior, né? Mas Uhum. ele não está feliz, ele está muito Não. triste, ele está em conflito, mas essa conexão amorosa de respeito e solidariedade, aliás, o casal no filme se dá super bem, né? São É. super cúmplices e brincam e são alegres.
Então, eu acho que ele consegue interpretar esse personagem, dando a dimensão assim, do problema que ele está vivendo, né? Porque ele tá triste. E tem uma hora assim que ele simplesmente vai para o quarto, assim, baixa a cabeça e chora, né? Porque É, ele não tem muito para fazer, ele não tem muito para dizer, ele só pode ficar triste, né? O que ele vai fazer? Ele vai discordar dela, né? E criar um problema não só para o casal, como um problema para aquele momento final, que ela está pedindo, olha, eu quero que seja assim. Então, ele está ali, mas também esse processo de decisão a gente não acompanha, né? Isso é não. uma... A gente chega e tem que ler os acontecimentos já com as decisões tomadas, né? Então, fica É. essa dica para todos. Muito Bárbaro, obrigada, bárbaro. pessoal, que nos acompanharam. O filme A Despedida. Essas são as nossas reflexões de hoje aqui no Cafezinho Cultural. E na sexta-feira que vem, eu e a Laura estaremos aqui com algum grande filme para chamar a atenção de todos para as nuances. E se vocês verem o filme e quiserem deixar as impressões de vocês, concordando ou discordando com a gente vai gostar muito, Vai porque a ser gente vai ótimo. refletir. Isso aí. E dicas também, né, Mari? Se quiserem nos passar Dicas, dicas dicas de de filme para que a filmes. gente possa fazer reflexões, é show de bola. A gente aceita e acho que tudo é uma troca. Bah, com certeza. Vamos adorar. Um beijo e bom final de semana para todo mundo. Obrigada, Ah, um Laura. beijo para todos. Aí tem muito beijão para grandes e queridos amigos A todos que estão Roseli participando Mota, deixa conosco, eu a deixar um beijo Rose, para amigo, Roseli. tive a honra hoje, Mari, de ter colegas e amigos meus que são desde a época do meu colégio nos assistindo. Ai, E é coisa um boa. carinho enorme. Eu fico muito feliz, realmente, muito honrada. E um grande beijo para todos, um bom final de semana. Mari, nos Beijo, encontramos de querida. novo sexta-feira. Nos encontramos aqui no nosso cafezinho cultural. Hoje eu tô sem o meu café, tô com uma água, mas semana que vem eu vou estar com o meu cafezinho aqui. Ah, é verdade. Beijo. Beijo, Tchau. querida.